Essa é a primeira aula do módulo de fidelização de pacientes e a gente vai falar nessa aula sobre público-alvo. Conhecer o público-alvo é fundamental quando a gente está falando em fidelização. O processo de fidelização ele é bem simples. Para fidelizar um paciente, basta você entregar um serviço que atenda às necessidades desse paciente e que supere as suas expectativas. Atender às necessidades é ser resolutivo, é oferecer a resolução ou o conforto para aquilo que o paciente buscou. Agora, superar as expectativas é algo mais trabalhoso. Por quê? Cada perfil de pacientes tem uma expectativa diferente e a gente só vai conseguir superar algo se a gente conhecer bem o que é esse algo. Cada público-alvo tem uma expectativa diferente para o serviço e para o atendimento que vocês oferecem. Cada público-alvo tem um histórico de experiências diferentes. Conhecer em detalhes o público-alvo vai permitir que vocês direcionem a energia para não só atender às necessidades, como superar essas expectativas dos pacientes. Um paciente satisfeito não é um paciente fiel. Olha que interessante que eu vou te falar aqui. O paciente satisfeito, ele teve as suas necessidades atendidas e ele pode até ter tido as suas expectativas também atendidas. Ele ficou satisfeito e ponto. Nada além disso. Por diversas questões do dia a dia, esse paciente ele pode não fidelizar a vocês. Pode ser que, próximo ao trabalho dele, tenha uma outra equipe que também seja capaz de atender as necessidades e as expectativas dele. Pode ser que uma amiga tenha tido uma boa experiência com outros profissionais e o seu paciente tenha vontade de ir lá e experimentar os atendimentos desse outro profissional também. Várias coisas podem acontecer para que o seu paciente não fidelize e você, a equipe, não vai ter feito nada de errado. Para que o paciente escolha vocês repetidas vezes, para que ele se torne fiel a vocês, ele precisa ser encantado. E você concorda comigo que um adolescente se encanta com coisas totalmente diferentes que um paciente idoso? Um paciente do sexo masculino é conquistado com coisas diferentes que uma paciente do sexo feminino? Um paciente que tem como hábito de frequentar lugares super chiques, ele não vai se impressionar com algumas ações que vocês fizerem no consultório. Em compensação, de repente um paciente de um público menos viajado, que tem menos acesso, vai ficar mais facilmente impactado com algo que vocês façam. Você consegue entender a importância de conhecer quem é o público ideal da clínica ou do consultório em que você trabalha? Quando a gente fala em superar as expectativas, a gente precisa entender ao máximo quais são as expectativas desse paciente para a gente direcionar a nossa atenção para superar essas expectativas e conseguir melhorar todas as experiências que esse paciente vai ter indo até o nosso consultório. E uma coisa que é muito comum de acontecer é consultórios e clínicas terem muita dificuldade em fidelizar pacientes, simplesmente porque fazem ações iguais, querendo atingir todos os pacientes, todos os públicos, querendo agradar todo mundo e fica muito difícil, porque foi como eu disse, adolescentes têm expectativas diferentes de um idoso, mulheres diferentes de homens, tem outros segmentos que não só sexo e idade. Se seu paciente se você tem um público, de pacientes com algum hobby em específico, a decoração pode estar relacionada, várias coisas podem remeter àquela coisa específica que vocês estão considerando. Então, quanto mais a gente conhecer o perfil do nosso paciente, mais a gente consegue personalizar ali aquele atendimento para que a gente consiga superar a expectativa que ele trouxe. E as expectativas dos nossos pacientes, como eu falei, tem muito a ver com o histórico de utilização desse paciente. Hoje em dia, indo ao salão de cabeleireiro, indo a uma concessionária de carros, indo a uma loja de roupa, de sapato, o que quer que seja o serviço que o seu paciente está indo, como cliente, está sendo exposto a esse serviço, a esse atendimento. Esses lugares, ao proporcionar um atendimento de muita qualidade para o nosso paciente, é como se eles nivelassem para o alto as expectativas desses pacientes. Então, quanto mais outros serviços oferecem qualidade, mais a gente precisa se esforçar para superar as expectativas dos pacientes que estão sempre ficando cada vez mais exigentes e mais difíceis mesmo de serem surpreendidos, de serem encantados. Então, se para vocês faz sentido fidelizar o paciente de vocês, eu recomendo que vocês comecem conhecendo em detalhes o público-alvo. Quem são esses pacientes? O que eles esperam? Com que eles se sentem felizes? Com que eles se sentem reconhecidos? Coloca isso tudo no papel. E essa é a tarefa de casa. Você relacionar os diferentes médicos que trabalham no seu consultório ou clínica e os seus respectivos públicos-alvos, para que a partir disso vocês consigam pensar em ações diferenciadas para estar encantando e trazendo a melhor experiência para cada um desses pacientes.
Nessa aula a gente vai falar sobre encantamento de pacientes quando eles chegam ao nosso consultório. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa precisa ser a cultura do consultório ou da clínica em que você trabalha. Não pode ser algo eventual. Vocês não podem esporadicamente se preocupar com a experiência dos pacientes. E a cada novo contato, esse encantamento ele se torna mais desafiador. Por quê? Quando você oferece um atendimento diferenciado para o paciente, você mal acostuma esse paciente. Você aumenta as expectativas dele em relação aos serviços que vocês prestam. Então, o grande desafio não é prestar um atendimento de qualidade uma vez, mas continuar prestando mês após mês, ano após ano. A maioria dos pacientes que chegarem até o consultório, eles já vão ter feito contato anteriormente via telefone. Poucos pacientes vão diretamente até o consultório pegar alguma informação. O momento de chegada do paciente ao consultório é uma grande oportunidade de mostrar para esse paciente que o excelente atendimento que foi prestado pelo telefone não foi por acaso, não foi ocasional. Você vai conseguir mostrar a ele que essa é uma cultura de toda a equipe. As orientações que eu vou te passar aqui são condutas que você deve ter com todos os pacientes que chegam ao consultório, independente de serem pacientes de primeira vez ou pacientes antigos. Sugestão 1. Sempre receba o paciente olhando ele nos olhos. Nada de continuar olhando para a tecla do computador ou para a tela do celular. A gente está em busca de um atendimento humanizado e verdadeiro. E atendimento humanizado é atendimento olho no olho, atendimento em que você ouve realmente o paciente. Então, o paciente chegou, para o que você está fazendo e dê atenção para esse paciente. Ele precisa entender que a presença dele no consultório é importante, é valorizada, ele tem que se sentir importante. Combinado? Bom, sugestão 2. Se o médico trabalha com horário agendado, que é a grande maioria, você sabe qual paciente que está para chegar, mesmo que seja a primeira vez desse paciente. Quando esse paciente chegar então, se ele for um paciente de primeira vez, você pode dizer: "Boa tarde, Miriam, seja bem-vinda." E diga isso olhando nos olhos da paciente, sorria. Regra 3, sorriso natural, sorriso de verdade, nada forçado, nada exagerado. Eu costumo desafiar que vocês sorriam verdadeiramente para todas as pacientes que entrarem no consultório. Um sorriso, ele é capaz de mudar o dia de alguém que está triste, que está aborrecido. Aí você pode perguntar, claro, mas é aquela paciente que chega de cara amarrada, de cara fechada. Esse é um problema dessa paciente. O seu problema é fazer o seu ambiente de trabalho agradável e inspirador. E eu posso te garantir que um sorriso, um bom humor é capaz de trazer paz para um ambiente. Regrinha 4. Se for a primeira vez da paciente, você deve solicitar um documento ou pedir que ela te passe algumas informações para fazer o cadastro dela. Você sempre precisa coletar telefone, nome, e-mail, data de nascimento. Essas são as informações principais. Outras informações que podem ser interessantes é saber como que essa paciente ficou sabendo do consultório. Saber se foi indicação de alguma outra paciente, se foi indicação de algum colega médico, se conheceu o trabalho através das redes sociais. É importante ter a noção da origem desses pacientes para que no final do mês a gente consiga ter um balanço geral. Olha, a maioria dos pacientes de primeira vez vieram referenciados por outro colega médico. Isso significa que você tem que dar ainda mais atenção para esses relacionamentos interprofissionais para estimular cada vez mais essa indicação. Ah não, os pacientes vieram em sua grande maioria das nossas pacientes já, de indicação. Nossa, que maravilha! Então a gente tem que dar uma atenção maior a isso. Quem foram as pacientes que mais indicaram pacientes para nós? Isso é importante. Ah não, claro, nossa primeira vez foi quase que total vindo das redes sociais. Pois bem, qual rede social? Foi Instagram? Foi YouTube? Foi Google? É importante saber isso para direcionar a energia, direcionar a atenção na hora do marketing, na hora que isso for feito. A gente acaba privilegiando, dando mais atenção mesmo para aquelas plataformas que nos trazem mais pacientes. Regra número 5. Durante essa breve entrevista, você pode fazer algum comentário extra que quebre um pouco essa impressão do paciente estar sendo entrevistado, sabe? Que é uma sensação chata, você só perguntando e ele respondendo. Você pode elogiar o sobrenome, você pode comentar alguma notícia que tenha acontecido na semana, desde que não seja política, religião e futebol, para não entrar em conflito. Essa conversa, ela mais uma vez humaniza o relacionamento. Mas é importante. Você precisa ser natural nos seus elogios, não pode ser nada forçado, nada falso. Porque a mensagem que a gente quer passar é que aquela paciente é bem-vinda e que você está ali para proporcionar um ambiente agradável e uma boa experiência para ela.
Você não quer passar a imagem de falsidade, de elogios forçados. Por isso, você deve se esforçar para quebrar esse gelo durante o preenchimento de cadastro, mas sempre com moderação, sem exageros, combinado? Regrinha 6. Lembra quando a gente falou lá em aulas passadas sobre rapport? Sobre tentar se assemelhar ao outro? A partir desse momento inicial, desse contato com o paciente, você também deve buscar harmonia com essa paciente. Similaridade na altura da voz, na velocidade da fala e também na intenção de interação. A gente já viu que tem pacientes que são mais falantes, que gostam de conversar, e assim a gente vai ser. Tem pacientes que são mais quietas e a gente deve perceber isso e respeitar a individualidade e os gostos de cada uma das pacientes. E perceber isso é só uma questão de treinamento. Então, a partir de agora, fique atento, fique atenta e tente identificar as características de cada uma dessas pacientes. Você já foi incentivado a fazer esse exercício lá no perfil dos pacientes em aulas anteriores. Espero que você tenha feito, porque tudo a partir de agora fica mais simples. Regrinha 7. Depois que o cadastro foi preenchido, você pode oferecer para a paciente um cafezinho, uma água, algum petisco que tenha na recepção. E mais uma vez, tente humanizar isso. Não fale somente: fulano, você aceita um café, uma água, um suco? De forma rápida, robotizada. Não. Você pode dizer: Miriam, você aceita um cafezinho? Se for coado, você pode falar: não, você aceita um cafezinho? A gente acabou de coar, tá uma delícia. Se for expresso, você pode dizer: Miriam, você aceita um cafezinho? Posso te dar as opções para você escolher a intensidade que mais te agrada. A regra é humanizar todos os relacionamentos, todas as conversas, em todas as oportunidades. E esse atendimento humanizado, como eu disse, precisa ser a regra em todas as circunstâncias. Se o médico estiver atrasado, você deve informar a paciente, dizendo, além disso, uma previsão para esse atraso. Quando o médico estiver num dia bem enrolado, que ele estiver atrasando mais do que 20 minutos para chamar o paciente, você pode reorganizar a agenda e já avisar para os pacientes da sequência que o médico está atrasado. Você pode enviar tranquilamente uma mensagem dizendo: boa tarde, Luísa. Uma das consultas de hoje demorou um pouquinho mais do que o previsto, então a sua consulta com a doutora ela vai atrasar 20 minutos. Venha com tranquilidade, com calma. Essa simples informação pode ajudar muito o dia corrido de uma paciente que de repente não tenha tido tempo de almoçar ou que precisa efetuar o pagamento de uma conta e não teve tempo de ir ao banco. Às vezes, essa paciente está no meio de um dia super corrido e saber desse atraso previamente pode permitir que ela reorganize alguma tarefa e isso pode minimizar o problema do atraso. Uma outra regrinha: informe para a paciente de primeira vez sempre onde é o banheiro. Muitas vezes isso é um fator de ansiedade para a paciente, então sempre mostre para ela onde o banheiro fica, caso ela precise. Algumas pessoas têm vergonha de perguntar e de ir até o banheiro. Mais uma vez, você pode humanizar essa indicação. Você pode dizer: Manuela, o banheiro fica logo ali. Se quiser utilizar antes da sua consulta, fique bem à vontade. Olha como é que fica natural, né? Eu, como dermato, deixo no banheiro sabonete líquido, disquinho de algodão e a minha equipe pede para a paciente, inclusive, ir para o banheiro retirar a maquiagem antes da consulta. Isso é uma sugestão que, inclusive, faz com que a consulta não tenha aquele tempo de retirada de maquiagem, de limpeza de pele. O paciente já adianta isso e fica prontinho para a hora que eu chamar na consulta. Regrinha 10. Na hora que a paciente for chamada, você pode sinalizar: até daqui a pouco, Manuela. Seja simpático, sempre. O que a gente falou até agora foi sobre a chegada do paciente. Agora, e na hora que a paciente sai do consultório? Como que a gente deve agir? Se for uma paciente de primeira vez, você pode perguntar se as expectativas dela foram atendidas, se ela ficou satisfeita, de uma forma bem natural, tá? E isso da forma mais tranquila possível. O paciente não pode se sentir constrangido em momento nenhum. É só uma forma mesmo de puxar um papo para aquela finalização do atendimento. Outra regrinha: na medida do possível, toda paciente deve sair do consultório com a consulta de retorno, se houver retorno, ou a nova consulta já agendadas. Se a paciente falar que vai agendar depois, que ainda faltam 4 meses, 6 meses, eu recomendo que você tenha aí um contra-argumento para falar para essa paciente. Sempre que possível, a gente deve incluir o porquê das coisas. Nesse caso, você pode falar para ela: ah, Miriam, se possível, já vamos deixar agendada a próxima consulta. Eu sei que 6 meses parecem tempo demais, mas passa tão rápido que a gente acaba não se dando conta e aí quando percebe, já está em cima. E a agenda da doutora está cada dia mais movimentada, graças a Deus. Você ainda pode falar assim:
Você já deixando agendado, a gente consegue se organizar, porque é muito ruim, sabe? Quando uma paciente nossa deixa para marcar depois e esquece, e quando entra em contato a gente não tem uma data, não tem um horário, é muito ruim pra gente. A gente fica numa situação péssima, porque a gente quer atender vocês da melhor forma possível. Você pode explicar isso pro paciente. Se mesmo assim ela não quiser agendar, tudo bem. Você fez sua parte e você precisa respeitar a vontade da paciente. Mas na maioria das vezes elas aceitam deixar agendado. Perceba que nesse textinho que eu improvisei, eu fiz questão de falar o porquê, né, que a consulta precisaria já ser agendada. Eu sinalizei que a agenda da doutora tá ficando cada vez mais cheia. Isso é um gatilho de escassez. A gente vai ver muito sobre gatilhos mentais no próximo módulo sobre marketing, mas é bom que você já vá tendo uma noção. Ao mesmo tempo, você já sinaliza para essa paciente que se ela não marcar agora, não adianta ela ligar no dia que ela quiser ou na semana que ela quiser uma consulta, porque vai ser mais difícil. Então isso também previne problemas do paciente ligar querendo naquela semana. Poxa, lá atrás você já avisou ele que as coisas estavam mais agitadas, que a agenda da doutora estava mais corrida. Ele não quis agendar. Então, quando ele liga querendo uma urgência, uma marcação mais imediata, ele tem uma tolerância maior porque ele foi comunicado que seria difícil. Você também deve sinalizar para a paciente que é feita uma confirmação de consulta 48 horas antes e perguntar para ela qual canal que ela prefere que isso seja feito. Ela prefere por mensagem de WhatsApp? Ela prefere por ligação telefônica? E você deve colocar isso no prontuário da paciente. Esses detalhes e qualquer outra informação importante que a paciente tenha deixado escapar. Por exemplo, meu filho vai casar no mês tal. Ou então minha filha está grávida de tantos meses. Opa, a previsão da filha grávida é que nasça tanto tempo o neto. Você já deixa ali anotadinho, previsão de nascimento do neto para tal. Para que você tenha assunto para conversar com a paciente da próxima vez e um assunto do interesse da paciente. O acolhimento do paciente fica muito maior, a receptividade no consultório, quando a gente lembra de alguns detalhes que ela nos contou meses atrás. Agora, não dá pra gente contar com a nossa memória. Por isso, tudo que for importante, anote no prontuário. Anote, se não tiver o prontuário eletrônico, em alguma fichinha, qualquer lugar que você possa estar deixando registrada essa informação, tá? Só que hoje em dia, muitos prontuários eletrônicos abrem espaço para informações adicionais, informações extras, e você pode aproveitar esse campo para estar colocando o máximo de detalhes sobre esse paciente. E dentro desses detalhes podem estar, por exemplo, a paciente não gosta de café, a paciente preferiu chá. Ou então a paciente gosta de café forte. E por aí vai. Qualquer informação que você tenha a sensibilidade de entender que é importante, anote, registre. E se a paciente marcar a nova consulta, o retorno, mais uma vez você vai usar do comprometimento dela que a gente aprendeu lá em ligação telefônica. Você vai dizer: Miriam, se você tiver algum imprevisto, não puder comparecer na sua consulta, você pode me avisar com o máximo de antecedência para que eu consiga reorganizar a agenda da doutora? E aí você vai esperar, né, ouvir um sim. Depois disso você vai dizer: muito obrigada, que ótimo então, assim estamos combinados, enfim, o que você quiser. Quando a paciente ela se compromete, ela tem uma tendência maior a cumprir o combinado, a comparecer. A gente já falou sobre isso, né? Só que nunca é demais a gente repetir essas coisas importantes. Quando tiver tudo certo para essa paciente ir embora, você pode oferecer mais um café, se você percebeu que ela gosta. Gostaria de mais um café antes de ir embora? Se ela pedir um Uber e o consultório for numa casa, por exemplo, você pode dizer: Miriam, aguarda aqui dentro, é mais seguro enquanto o motorista chega. Olha, está humanizando a relação. Você pode falar: aqui é mais seguro, aqui é mais fresquinho, o que você quiser. Você percebe como que você está mimando a paciente? Algumas pacientes podem até achar exagerado, mas sinceramente, a maioria gosta desse atendimento mimado. É só você pensar: você gostaria? Eu amaria, e ainda ia me sentir super especial, provavelmente ia sair comentando com alguma amiga ou com a minha mãe sobre a qualidade do atendimento, como que foi algo diferenciado. Então, não tenha medo de dar atenção demais. Tenha medo de dar atenção de menos e ser como a maioria. Uma dica bem básica é que no início do seu expediente, no início do seu horário de trabalho, você dê uma geral na agenda. Veja quais pacientes estão agendados. Observe se tem alguma notificação, alguma informação importante sobre cada um dos pacientes. Você vai precisar usar essas informações no diálogo, no momento que você for abordar a paciente. Então, minha recomendação: começou um dia de trabalho? Olhe como está a agenda. Se tem algum horário vago, se está tudo preenchidinho, como que está ali o fluxo, quem são as pacientes, tem muita paciente de primeira vez, tem muita paciente de retorno, como é que tá? Faça essa avaliação e entre uma paciente e outra, tá no horário da próxima paciente chegar, dá uma olhadinha. Opa, essa paciente esteve aqui há tanto tempo atrás, ela falou que o neto estaria nascendo no próximo mês. Recapitule essas informações para quando a paciente chegar você poder perguntar: Ô Juliane, como é que tá? Como é que tá a gestação da sua filha? Seu netinho tá quase chegando, hein? Como é que estão os preparativos? Não sei o que, veio se cuidar para ficar uma vovó melhor? Caramba, você lembrou. Agora, não vale contar com a memória. Por melhor que você tenha aí uma memória excepcional, ela pode falhar em alguns momentos. A gente não quer correr esse risco. Então, consulte, deixe tudo anotadinho para que você, em consultas próximas, possa checar, possa recapitular.
O que eu recomendo agora no final dessa aula é que você faça um roteiro para esse atendimento da paciente que chega tanto de primeira vez quanto de retorno para o consultório. Anota os passos, todos os passos que você tem que falar alguma coisa, o que você deve falar, em que momento você deve abordar a paciente. Isso vai facilitar muito. E cada paciente que chegar no seu consultório, você vai olhar para aquele roteiro e opa, faltou isso, esqueci tal coisa. Para no próximo paciente você não dar mais aquela bobeira. Então, roteiros servem para isso. Então, lá no seu material de apoio vai ter um incentivo nosso para que você faça esse roteiro de pacientes de primeira vez e o roteiro de pacientes antigos recorrentes do consultório. Lembrando que a aula só termina quando você faz a atividade proposta. Nessa aula, a gente vai falar sobre a organização de agendas. Quanto mais o consultório ou a clínica em que você trabalha for procurado, maiores vão ser os desafios para organizar a agenda. E você precisa estar preparado para fazer essa organização, mesmo com o consultório super movimentado. E por que a gente escolheu falar sobre esse assunto dentro do módulo de fidelização? Uma boa organização da agenda melhora a experiência do paciente e, consequentemente, aumenta a fidelização. E é bem simples. A organização de agenda ela é bem variável quando a gente considera apenas atendimentos particulares ou atendimento também pelo convênio. E faz toda a diferença em termos de tempo, de datas de retornos. Ao longo dessa aula, eu vou falar dos temas dividindo eles em recomendações. Recomendação número 1, pontualidade. A pontualidade é um fator indispensável para um bom atendimento. Eu considero como um atraso máximo permitido 10 minutos. Mas ainda assim, o meu trabalho diário é para ser pontual. Tá marcado às 10, é para chamar às 10. Ninguém hoje em dia pode perder tempo com uma recepção cheia de pacientes, tendo milhares de coisas para fazer ao longo de um dia. Quanto mais pontual a equipe for, mais a gente educa também os pacientes de serem pontuais. Na mensagem de confirmação de consulta, que a gente envia com 48 horas antes, a gente alerta sobre a importância de pontualidade. A gente já avisa para os pacientes que nós somos pontuais e que a gente gostaria que ele chegasse cerca de 10, 15 minutinhos antes para fazer o cadastro com calma e para contribuir para que nós consigamos manter a nossa pontualidade, que é algo tão importante no nosso serviço. Você pode incluir um recadinho parecido com esse na mensagem de confirmação do paciente. Só que é importante. Falou que é pontual? Tem que ser pontual. Não vale pedir para o paciente chegar 10 minutos antes para atender ele ainda mais atrasado. Isso vai prejudicar a boa experiência do paciente e vai comprometer a fidelização. Recomendação 2. Definições básicas. Alguns detalhes sobre o agendamento você vai precisar alinhar com o médico, como, por exemplo, a duração da consulta, a duração de retorno e se ele vai existir, a duração de cada um dos procedimentos que são realizados. Você precisa ter essa relação dos diferentes serviços e a duração de cada um deles para que você, na hora do agendamento, consiga destinar o tempo certo para cada um deles. Além disso, o médico ele precisa te passar os dias da semana em que ele vai estar no consultório, o horário que ele quer começar os atendimentos, o horário que ele quer encerrar os atendimentos, o horário que ele prefere parar para almoçar. Em relação ao horário de encerramento, você fique atento. Se o médico falar que quer trabalhar até às 6 da tarde, o último paciente, digamos que a consulta tem 1 hora de duração, tem que ser marcado às 5 da tarde. Dizer que quer encerrar às 6 não significa marcar o último paciente às 6. Fique atento com isso porque é muito comum ter essa confusão aí de horários de finalização. Se na clínica em que você trabalha são oferecidos atendimentos particulares e convênio, eu recomendo que os atendimentos sejam feitos em dias diferentes. Mas isso, quem vai bater o martelo é o médico responsável pela clínica. Então, o médico ele vai precisar te passar se vão existir dias exclusivos para os atendimentos particulares e também se ele deseja destinar um dia exclusivo para procedimentos. Se vocês oferecem alguma tecnologia em algum dia específico do mês, o ideal é que você tenha esse calendário logo no início do ano. Isso vai te ajudar a organizar as marcações previamente. Uma outra informação importantíssima é sobre previsão de férias dos médicos, da equipe, assim como também a previsão de idas a congressos e a cursos. Com essas informações em mãos, você tem condição de organizar a agenda desse médico. Sem essas informações, você corre o risco de fazer uma grande bobagem, uma grande confusão. Recomendação 3. Alterne consultas com retornos. Não faça agendamentos sequenciais de retornos em um único turno. Intercalar consulta, procedimento, retorno faz o nosso dia a dia como especialista mais leve.
Recomendação 4. Destine um tempo maior para os pacientes de primeira consulta. Esses pacientes eu gosto de chamar de caixinha de surpresa. A consulta ela pode ser mais curta ou mais demorada e vocês precisam estar preparados para isso. Não vale deixar pouco tempo, embolar a agenda com os pacientes que vão vir depois, porque ninguém vai ter uma boa experiência com essa situação. O paciente lá de primeira vez, ele não vai conseguir ser amplamente atendido, o médico fica ansioso porque está atrasado. O paciente que está aguardando a consulta, ele vai ter o seu horário atrasado, enfim, a experiência de todos é comprometida. E aí a gente vai para a recomendação 5. Destine um tempo justo para cada um dos serviços oferecidos. Não vale colocar um tempo apertado e contar com a sorte. Se você quer ser pontual, vocês precisam se organizar para isso. E a pontualidade só vai existir se vocês forem generosos com essa organização de tempo. Recomendação 6. Pacientes faltosos. Os pacientes que agendam consulta, eles podem faltar por vários motivos. Imprevistos, perda de interesse, falta de prioridade. O nosso papel é exigir respeito e consideração. Se o paciente ele não pode comparecer, a gente espera que ele nos sinalize com o máximo de antecedência. O paciente que confirma consulta, falta e não dá nem sinal de vida, ele deve ser colocado no que eu chamo de lista amarela, é uma lista de alerta. Se esse paciente retornar ao contato depois de um tempo, querendo agendar a nova consulta, você pode conversar com ele, lembrando que ele já teve uma consulta anteriormente agendada e que ele não compareceu, não deu nenhuma satisfação, e reforçar para esse paciente a importância dele comparecer na data que foi combinada. Falar com ele, olha, a equipe inteira se prepara para te esperar, para te receber da melhor forma. Se esse mesmo paciente agenda e falta uma segunda vez, eu recomendo que vocês aloquem esse paciente numa lista vermelha e não mais façam agendamentos para esse paciente. Se ele ligar numa nova situação, querendo reagendar, você pode informar ele que a agenda do doutor está fechada para paciente de primeira vez. O doutor está com muito paciente, ele está apenas mantendo os pacientes que ele já atendia. Os pacientes, eles só vão fazer com a gente aquilo que a gente permitir. Lembre disso. É claro que você precisa ter uma sensibilidade. Um paciente precisou desmarcar, se preocupou, avisou, é outra história. Quando eu falo da lista amarela, da lista vermelha, eu me refiro aos pacientes que agendaram, confirmaram e furaram. Esse paciente não tem justificativa. Mesmo que alguma intercorrência aconteça, ele precisa ter a responsabilidade de avisar que não vai poder comparecer. Recomendação 7. Representantes comerciais. O médico ele deve te orientar qual que é a rotina para o recebimento desses representantes comerciais. A minha recomendação é que a prioridade deve ser o paciente e a pontualidade, que a gente já viu que é um fator extremamente importante para um serviço de excelência. Se o médico fizer questão de receber os representantes, ele pode destinar um horário antes do início das consultas para isso, de forma que não bagunce a agenda, ou atender quando der tempo. O que não pode acontecer é o representante ser atendido e o paciente ficar esperando. Eu sei a importância que os representantes têm, muitos são extremamente queridos, e por serem muito compreensíveis, eles vão entender que a pontualidade é com o paciente. Então, se na tua agenda, no serviço em que você trabalha, é bem confuso inserir os representantes ao longo do dia, eles ficam esperando muitas horas, se na rotina do consultório você percebe que é muito difícil fazer esse atendimento dos representantes, eles se aglomeram num único dia, a recepção fica cheia, você pode combinar com o médico ou propor a ele, doutor, o que você acha de a gente marcar um horário para os representantes? E aí fica mais fácil para todo mundo, eles não esperam tanto, a recepção não fica tão cheia e o mais importante, você continua sendo pontual com o teu paciente. Recomendação 8. Programe os retornos. Se o médico trabalha com retornos dentro de 14 dias, você não pode encher a agenda de consultas e procedimentos e não deixar espaço para retornos que vão precisar acontecer. Se os retornos acontecem, como de praxe, em 14 dias, você precisa estar de olho lá na frente, 14 dias à frente. Quando você fizer um agendamento, você já pode inclusive deixar um horário pré-reservado de retorno para esse mesmo paciente, no dia da semana e no turno da consulta inicial. Geralmente, um paciente que marca consulta na terça-feira pela manhã tem esse dia como melhor opção também para um retorno. Quando o paciente comparecer na consulta, você vai sugerir esse horário que você já deixou destinado para ele. Essa pré-reserva, ela funciona muito bem. Se por algum motivo esse paciente não precisar de retorno, você vai ter um horário vago que pode ser preenchido com a revisão de outro paciente. Recomendação 9. Priorize os pacientes antigos. Se você tiver com um único horário, com um horário bem limitado, e você precisar escolher entre agendar um paciente antigo ou um paciente novo, a sua escolha deve ser pelos pacientes antigos. O índice de comparecimento dos pacientes antigos é quase que absoluto. Aqueles índices de faltas, de remarcações, muitas vezes acontecem pelos pacientes de primeira vez.
Então a gente tem que sempre valorizar quem já nos escolheu, quem já fidelizou os nossos serviços. E claro, sempre tentar sim alocar os pacientes de primeira vez. Recomendação 10. Tem uma lista de espera. Alguns pacientes podem ser agendados para uma data lá na frente, mas eles podem sinalizar que gostariam de uma consulta mais próxima. Você pode deixar esse paciente no seu radar, lá na sua alerta, colocando ele em uma lista de espera. Quando eventualmente um paciente precisa remarcar a consulta, você pode fazer contato com esse paciente que está na lista de espera e remanejá-lo. Isso otimiza a agenda para que não fiquem buracos. Recomendação 11. E se ficarem buracos? Nem tudo está sob o nosso controle. Algumas vezes, por mais cuidado que você tenha, alguns pacientes vão faltar e a gente pode sim ficar com um horário vago. O nosso objetivo é que isso aconteça raramente, mas eu volto a dizer, nem tudo está sob o nosso controle. Recomendação 12. Não perca pacientes. E uma forma de não perder paciente é manter sempre a próxima consulta ou o próximo procedimento já agendados. Mesmo que a próxima visita seja 6 meses depois, já agenda. Oriente ao paciente, informe a ele que para facilitar a organização de vocês e para permitir sim que ele tenha o horário que ele deseja no dia, da semana, no turno que ele quer, o ideal é que ele já deixe agendado. Se lá na frente ele precisar remarcar, vai ficar até mais fácil vocês conseguirem remanejar o horário dele com o horário de algum outro paciente. Explique sempre o porquê. Esse é um gatilho mental chamado gatilho mental da razão. No módulo de marketing, a gente vai ver em detalhes esse assunto. Nesse momento, é só importante que você saiba que alguns gatilhos podem ser usados. Recomendação 13. Faça a confirmação de todos os pacientes que tenham horário agendado com a sua equipe. Eu sugiro que seja 48 horas antes, porque com 48 horas você consegue ocupar aquele horário com pacientes que estavam na lista de espera, que estavam aguardando. 24 horas antes, como muitos fazem, é um tempo curto para você conseguir realocar os pacientes. Então, a minha sugestão é que 48 horas antes você faça a confirmação com todos os pacientes. Seja pelo WhatsApp, seja pela ligação telefônica. Eu até sugiro que você pergunte ao paciente qual a melhor forma para ele, né? No momento da marcação, olha, a gente faz confirmação 48 horas antes. Como que você prefere que essa confirmação aconteça? Deixa nas mãos do paciente decidir. Mas o importante é que você faça a confirmação com todos os pacientes. Bom, a gente sabe que cada profissional, cada equipe tem uma necessidade diferente. E a gente tentou com essa aula contemplar o máximo de possibilidades. Nesse momento, eu quero que você veja se tem alguma particularidade que eu não tenha contemplado aqui nessa aula. E eu peço que você envie como comentário desse vídeo, se você sentiu falta de alguma orientação para algum desafio que você enfrenta no dia a dia do consultório. Me conta. Eu e a minha equipe, a gente vai ter o maior prazer em dar mais orientações específicas sobre esse assunto. Nós estamos abordando nesse módulo fidelização de pacientes. Eu já falei em aulas passadas que a fidelização envolve superação de expectativas. Mas você pode estar se perguntando, né? Clara, como que eu vou saber as expectativas dos nossos pacientes? A nossa busca por conhecer cada vez mais o nosso paciente deve ser uma constante. E uma ferramenta que nos ajuda muito são os formulários de pesquisa do Google. Eu já ensinei como confeccionar esses formulários em aulas passadas. E agora eu vou falar da importância de utilizar esses formulários para a pesquisa de satisfação dos nossos pacientes. Nós até podemos esperar que o paciente venha ativamente até nós para falar sobre os nossos serviços. Mas eu já te aviso que não é uma cultura que as pessoas façam isso naturalmente. Geralmente, as pessoas elas não emitem a sua opinião espontaneamente para sinalizar o que estão gostando, o que elas identificam como pontos positivos. Elas não fazem isso. Quando o paciente toma a iniciativa de falar sobre um serviço, geralmente é porque ele identificou algum problema. As pessoas elas tendem a se manifestar para reclamar de alguma situação e pouco para trocar ideias construtivas. É claro que quando o paciente sinaliza um problema, ele está sim nos ajudando a melhorar e isso é muito bem-vindo. Mas os nossos pacientes, eles podem nos ajudar com muito mais informações. Só basta a gente saber perguntar. O nosso desafio é estimular que o nosso paciente manifeste a sua opinião. Seja ela positiva, negativa, sugestões, críticas. A gente quer ouvir o que ele tem a dizer. Dessa forma, a gente consegue identificar quais são as expectativas do nosso público. E somente depois disso, a gente consegue trabalhar para superar essas expectativas. Compreender o que os nossos pacientes consideram como valor permite que a gente trabalhe para justificar o quanto a gente cobra pelos nossos serviços sem reclamações. No momento que a gente identifica quais itens fazem com que os nossos pacientes percebam
que estão recebendo mais do que pagando, a gente pode incluir esses itens na prática do nosso consultório e naturalmente cobrar um preço justo pelos nossos serviços, sem que hajam reclamações quanto ao preço, porque o paciente viu valor. Fazer essa pesquisa de satisfação demonstra também uma preocupação com o paciente. Abre um canal de comunicação e o paciente ele tem um senso de pertencimento. A opinião dele faz sentido para o negócio. Ele percebe que vocês se importam com ele e que querem melhorar para agradá-lo. O link do formulário do Google pode ser enviado por e-mail para que o paciente responda depois, pode ser enviado pelo WhatsApp, pelo Telegram. Vocês podem deixar um tablet disponível na recepção do consultório para que o paciente, assim que terminar a consulta, responda a pesquisa antes de ir embora. Você vai escolher como vai fazer. Agora, é fundamental que você não só envie o link para o paciente, mas também peça que ele responda. Você precisa explicar para ele a importância dele dedicar um tempo a isso. E explicar que vocês gostam sim de ouvir elogios, mas que o objetivo maior é identificar o que pode ser melhorado, o que deve ser mantido, o que agradou, o que não agradou. Fale abertamente para o paciente sobre as críticas e deixe ele bem à vontade para fazer sugestões e reforce também que a pesquisa do Google é anônima. Você pode incluir perguntas como idade, sexo, condição financeira, como foi a facilidade ou dificuldade de acesso ao espaço físico, como que foi o atendimento telefônico, qual foi a impressão que ele teve das instalações do consultório e a impressão sobre a limpeza, sobre o ambiente, como foi a experiência com o atendimento das secretárias, como foi a consulta com o médico propriamente dita, se o problema em questão que ele tinha foi atendido, foi resolvido e qualquer outra pergunta que vocês julguem importante. Você pode fazer essa pesquisa também com os pacientes que não retornaram ao consultório para entender o motivo, o que levou aquele paciente a não retornar, a não fidelizar. O paciente ele é como um auditor que está te prestando um serviço gratuito, te ajudando a identificar o que está certo, o que está errado, o que está ou não está no agrado do paciente. A gente já viu que a interpretação de valor ela é diferente dependendo do paciente e quando a gente faz esse questionário, a gente tem a oportunidade de entender as preferências dos nossos pacientes e investir cada vez mais em coisas que são relevantes para esses pacientes. O paciente ele é o nosso patrão. Ele vai ditar o que é útil, o que é prático, o que tem valor, o que deve ser mantido, o que precisa ser reajustado, modificado. A gente só precisa dar voz para essa pessoa que é tão importante, que é o nosso paciente. Então, a tarefa de casa dessa aula é elaborar uma pesquisa de satisfação para ser enviada a todos os pacientes que forem consultar, seja pacientes novos ou pacientes antigos. Faz essa pesquisa de satisfação, mostra para o médico, vê se ele dá autorização para colocar logo para rodar, para que você comece a utilizar essa pesquisa de satisfação. Então faça a pesquisa de satisfação, mostre para o médico responsável, veja se ele autoriza que isso seja implementado no consultório e ponha em ação. Você vai ver que informações muito ricas surgem dessa pesquisa de satisfação com os pacientes. Bom, qualquer dúvida que tenha ficado é só deixar como comentário aqui desse vídeo. Eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer em estar esclarecendo tudo. Os pacientes vindos através do convênio, eles têm um perfil diferente dos pacientes particulares. O paciente particular, ele já escolheu a sua equipe e os serviços prestados por vocês. Ele tinha a opção de escolher o médico que ele quisesse e ele já escolheu vocês. As chances de fidelização deles são maiores, porém, geralmente eles também trazem expectativas mais elevadas. Os pacientes particulares, eles tendem a buscar um atendimento diferenciado. Eles já se dispuseram a pagar um atendimento particular, sendo que a maioria deles tem convênio, só que eles estão em busca de algo a mais, algo realmente personalizado a eles. Eu defendo que no consultório nós devemos nivelar para cima o nosso atendimento. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que a gente tem que oferecer um serviço impecável, tanto para os pacientes particulares, que já esperam por esse serviço, mas também para os pacientes do convênio. Os pacientes vindos do plano de saúde, na maioria das vezes, eles estão acostumados com serviços de baixa qualidade. Eles estão acostumados com atrasos, com consultas muito rápidas. As expectativas desses pacientes tendem a ser menor. Então, para surpreender esse paciente, não seria necessário tanto esforço. Não seria necessário tanto esforço para superar as expectativas desse paciente a respeito de um atendimento por convênio. Quando você oferece um atendimento impecável, que supera e muito as expectativas desse paciente, ele percebe que o seu atendimento é diferenciado, que não é padrão convênio. Ele percebe que o seu atendimento definitivamente não faz sentido. Quando você oferece um atendimento impecável,
que supera em muito as expectativas desse paciente, ele percebe que o seu atendimento é diferente. Ele percebe que o seu atendimento não é padrão convênio. Quando o paciente tem essa percepção, fica mais fácil convertê-lo para o particular, se ele puder, enfim, se estiver dentro do teu objetivo também. Quando o paciente tem essa percepção, fica mais fácil convertê-lo para o particular. Um paciente que é atendido por convênio, que tem um serviço nível convênio, não vai ver vantagens em pagar uma consulta particular, porque ele não vê nenhuma diferenciação no atendimento que vocês deram. O que eu quero que fique bem claro com essa curta aula é que, mesmo tendo expectativas menores, os pacientes do convênio merecem o melhor atendimento que vocês podem oferecer, o melhor relacionamento, algo realmente diferente e muito superior ao que ele espera. As chances de converter esse paciente vão ser muito maiores, assim como as chances também de fidelização desse paciente. Quando a gente fala em relacionamento com o paciente, a gente está falando de toda a comunicação, todo o contato estreitado entre vocês. No momento que você atende o telefone, você já está se relacionando com o paciente. A minha intenção aqui é falar de uma forma mais específica algumas estratégias para você se relacionar positivamente com o paciente. O paciente ele precisa entender que existe um real interesse no bem-estar dele e que ele é muito mais importante do que o valor que ele possa vir a deixar gasto lá no consultório. Agora, vê se você concorda comigo. Se você só fizer contato com o paciente para tentar vender alguma coisa para ele, a gente está mostrando a ele que a gente só está interessado realmente no faturamento do nosso consultório, no faturamento que pode vir com esse paciente. O que a gente pode fazer para mudar essa percepção? Sugestão 1. Envie mensagens de aniversário aos pacientes. Essa mensagem ela pode ser elaborada por você ou pelo médico. O importante é que o paciente receba uma felicitação no dia do aniversário dele. Quem que não gosta de ser lembrado? Pode ser algo bem simples, uma artezinha feita com uma mensagem carinhosa de feliz aniversário que vai ser enviada para todos os pacientes no dia dos seus aniversários. Não precisa ser uma mensagem individual para cada um, não. Pode ser uma mensagem padrão. Isso facilita muito a execução, o envio dessas mensagens. Sugestão 2. Crie canais de relacionamento pelo Telegram. O ideal é que vocês façam um canal no Telegram para os pacientes e um canal para os potenciais pacientes. Aqueles que entram em contato e não agendam, aqueles seguidores das redes sociais. Cada um vai estar num grupo diferente. E a comunicação ela deve ser diferente em cada um desses grupos. Os seus pacientes, eles podem receber orientações mais específicas, mais valiosas. Os potenciais pacientes devem receber orientações mais gerais, porém, que agreguem também valor de alguma forma à vida desse público. Com uma certa regularidade, o consultório pode enviar uma mensagem para os pacientes com algumas informações importantes. Quando o paciente faz contato e ele não agenda a consulta, você deve pedir o contato dele, para que ele faça parte desse canal, onde informações relevantes são enviadas regularmente. Essa é uma forma de conquistar o paciente, oferecendo valor para ele. O médico pode elaborar uma mensagem por mês, uma mensagem por semana. A frequência são vocês que vão decidir. Pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser um vídeo. O importante é que sejam informações relevantes para esse paciente. Essa pessoa ela tem que sentir que está sendo beneficiada com essa comunicação. E qual que é a importância disso? A gente vai estar estimulando uma coisa chamada reciprocidade, que é outro gatilho mental que a gente vai ver em detalhes no próximo módulo. E além disso, a gente vai estar na lembrança dos pacientes e dos potenciais pacientes. O paciente ou potencial paciente, ele vai estar sempre recebendo uma mensagem sua, mas não é aquela mensagem chata, tentando marcar uma consulta, tentando vender um procedimento, não. É uma mensagem dando valor, oferecendo informações que para ele têm alguma importância. Quando o paciente precisar lembrar de um profissional para indicar para algum amigo, ou quando ele precisar agendar uma consulta para ele mesmo, você vai estar na memória dele. Ele tem uma tendência muito maior de lembrar do médico da equipe, porque vocês se fizeram presentes, mesmo quando o paciente não estava te pagando nada para isso. A reciprocidade é uma tendência do ser humano. Quando alguém faz algo para nós, a gente tem a vontade de fazer algo em troca por essa pessoa. Se você está sempre dedicando um tempo da sua semana ou do seu mês para preparar algo, para enviar algo para essas pessoas, há uma tendência que elas queiram te devolver isso de alguma forma. E na área médica, essa devolução acontece com fidelização, com indicação de amigos. Mas precisa ficar bem claro,
Só vai existir reciprocidade se o conteúdo enviado for de valor para o público em questão. Sugestão 3. Escolha estrategicamente os temas. Os temas escolhidos, para esse relacionamento, para essas mensagens, podem ser utilizados para despertar o interesse, o desejo e reforçar o nível de consciência dos pacientes. Lembra que em aulas passadas sobre negociação com os pacientes, eu falei que quanto maior o nível de consciência do paciente e quanto mais interesse ele tem em um tratamento, mais fácil acontece a venda? E eu lembro também de ter falado que você devia ficar tranquilo, que mais na frente eu ia ensinar formas de estimular essa consciência e esse interesse. Pois bem, chegou esse momento. Durante as mensagens de relacionamento, vocês podem escolher estrategicamente os assuntos que serão enviados. Digamos que vocês perceberam que nessa semana muitos orçamentos de determinado tratamento ficaram em aberto. Essa é uma boa semana para falar sobre esse tratamento. Pode ser enviado o link de algum vídeo que o médico já tenha preparado. Ele pode fazer um vídeo especial para essa semana, enfim. O que vai ser enviado, vocês é que vão decidir. Agora, é muito interessante pensar em enviar temas que deixaram dúvidas nos pacientes, os pacientes não estavam naquele nível de interesse maior ou com tanta consciência. O importante com isso é que gradualmente vocês vão educando os pacientes sobre determinadas condições, determinados tratamentos e lentamente vocês vão despertando interesse e consciência nesses pacientes. Sugestão 4. Uma vez que vocês estão se relacionando regularmente com os pacientes, vocês têm uma permissão para enviar mensagens de vendas, mas esporadicamente, tá? Como assim? Digamos que vocês semanalmente enviem uma mensagem informativa para o canal do Telegram. São 4 a 5 mensagens por mês, dando valor para o paciente. Se você precisar mandar uma mensagem a cada 3 meses, falando sobre um tratamento novo que chegou no consultório, ou falando sobre um procedimento que estava em aberto para aquele paciente, que ele ainda não realizou, enfim, você tem essa permissão. Por quê? Durante 3 meses, você vai ter mandado, se for nessa média aí, 12 mensagens só oferecendo valor, sem pedir nada em troca. O paciente entende que aquela mensagem é uma de venda no meio de tantas outras que foram de valor. Então, quando você faz esse relacionamento com o paciente, você tem uma abertura maior para enviar essas mensagens de vendas. Sugestão 5. Sempre que um paciente de primeira vez, durante o preenchimento do cadastro, sinalizar que foi indicado por outra paciente, pergunta para esse paciente se vocês podem agradecer a amiga pela indicação. Isso é importante porque essa paciente ela pode querer manter o sigilo que teve no consultório, mas na maioria das vezes elas não se importam da gente estar realmente agradecendo para a amiga, que as indicou. Se ela autorizar, tão logo seja possível, mande uma mensagem para essa paciente que fez a indicação, agradecendo a ela. Você pode mandar algo do tipo: Olá, Beatriz, sua amiga esteve em consulta hoje conosco. Em nome da doutora Clara, a gente gostaria de te agradecer pela indicação. Muito obrigada. Por que que isso é importante? Além de se fazer presente na memória dessa paciente mais uma vez, você está oferecendo a ela, ou a ele, reconhecimento. E o ser humano se sente muito envaidecido por isso. E a gente pode alimentar esse sentimento nas nossas pacientes sempre que for possível. Como tarefa dessa aula, eu quero que você liste quais são os momentos importantes na estrutura do seu consultório de relacionamento entre vocês e as pacientes. E em cada uma dessas situações, você consiga escrever um roteirinho, algumas ideias, para que não deixe passar nada a partir de hoje. Nenhuma oportunidade de bom relacionamento vai ser perdida. Agora, para que isso aconteça, é importante que isso esteja roteirizado, escrito, protocolado. Então, no seu material de apoio vai ter lá um espacinho para você escrever os momentos de relacionamento, possíveis momentos, e também o roteiro que deve ser seguido em cada um deles. Lembrando sempre que a nossa aula só termina quando você faz a tarefa de casa. Nessa aula, então, a gente vai falar de um assunto que a gente não gosta muito, Ninguém gosta de lidar com reclamações. Mas a primeira coisa que você vai aprender nessa aula é que você não deve levar as reclamações para o lado pessoal. Ao menos que o paciente esteja reclamando diretamente de você, da sua voz, do seu jeito, não leve isso para o lado pessoal. O paciente ele pode estar insatisfeito com a estrutura, com o atendimento do médico, com a limpeza, com uma série de coisas. E você precisa manter a calma e trabalhar para neutralizar o que está incomodando o paciente. Você precisa se juntar ao paciente na realidade dele. E você não vai ser capaz de influenciar o paciente se você não estiver do lado dele. Ele tem que sentir que você está ao lado dele.
A gente já falou algumas vezes aqui em fazer rapport com o paciente pelo telefone, quando ele chega no consultório, e a gente deve buscar o rapport também no momento da reclamação. Mas como? Eu vou explicar. Assemelhar a voz é particularmente importante quando a gente dá alguma má notícia e é também fundamental quando a gente está lidando com reclamações. Uma pessoa zangada, geralmente ela fala mais rápido e mais alto que o normal. A gente precisa assemelhar isso, porém, no nível ligeiramente mais baixo. Se você assemelhar ao mesmo tom de voz, a pessoa pode pensar que você está sendo hostil e ficar ainda mais zangada, mais aborrecida. Se a gente fala de um modo muito suave, muito tranquilo, a gente pode deixar a pessoa ainda mais zangada, porque ela pode pensar que não está sendo levada a sério ou que você está sendo condescendente com o que ela está falando. Por isso, assemelhar a voz num tom ligeiramente mais baixo vai trazer para essa pessoa urgência e força para sua voz e vai mostrar que vocês estão alinhados, vocês estão em rapport. Você precisa entender em detalhes o que levou o paciente a ficar aborrecido e a vir reclamar. Você deve esclarecer a ela que o seu objetivo é entender o que causou a intercorrência para que situações como essas não se repitam. Você não está perguntando para estar confrontando, não. Você está perguntando para entender, para tentar identificar qual foi a origem do problema. Você deve avisar para a paciente que você vai tentar identificar o que pode ter acontecido, juntamente com os responsáveis, os alvos, da queixa, e que você vai fazer um esclarecimento com essa paciente. Depois que você disser isso para a paciente, você deve sim investigar o que motivou a insatisfação dela. E sempre que possível, você deve reportar à paciente um pedido de desculpas. E você deve sempre reportar à paciente um pedido de desculpas, seja por e-mail, por ligação telefônica. Dependendo da gravidade, você deve pedir uma retratação da pessoa, inclusive que foi o motivo da reclamação. Em todo consultório, deve existir um livrinho do PROCON, para que os pacientes façam reclamações, se assim eles desejarem. E se houver algum registro de reclamação, essa notificação ela deve ser enviada para o PROCON. E caso não exista reclamação, deve também ser enviado um e-mail ao PROCON no último dia útil do mês, informando que houve ausência de reclamações durante aquele mês. Eu vou deixar salvo, nos materiais de apoio, um modelo desse documento que deve ser enviado mensalmente para o PROCON. Se ficou qualquer dúvida relacionada a esse assunto, eu peço que você coloque para mim nos comentários aqui, para que eu e a minha equipe possamos esclarecer tudo. E assim, a gente termina o nosso módulo sobre fidelização de pacientes. Nos vemos no próximo módulo, que será sobre marketing. Até lá!